Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? A Ele a honra, a glória, o louvor. Só Ele é digno de adoração. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do nosso Pai? Muitas vezes chegamos à presença de Deus com sentimento, porque o mundo nos ensinou a nos guiarmos, nos balizarmos por sentimentos. Mas a Bíblia nos ensina a nos guiarmos pela palavra de Deus. Então eu oro para que o Senhor possa abrir o teu entendimento, porque aquilo que você sente, você pode esquecer, mas aquilo que você entende, jamais será roubado ou tirado de você. A Bíblia diz assim: ouvindo alguém a mensagem do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata do coração. Então eu oro para que o Espírito Santo dê entendimento a você, acerca do que você está fazendo aqui hoje, nesta manhã. Porque se o seu entendimento for aberto, eu quero dizer que você não vai ser mais o mesmo ao sair das portas dessa igreja. Uma vez você já se deparou com uma situação que você disse para você mesmo: agora eu estou entendendo. E quando você disse isso, virou a chave na sua vida? Porque quando você tem o entendimento, você tem o código do reino para viver uma vida que em tudo glorifique o nome do Senhor aqui nessa terra. Então eu oro para que o entendimento do céu, que o Espírito Santo traga sobre a sua vida. Se você crê, se você recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A palavra está em Atos 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 16. Então vamos lá. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se pelo nosso próprio poder ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que foste solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, no que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Até aqui nos basta. Obrigado, Senhor. Então essa passagem aqui contou um momento em que 2 discípulos de Jesus, Pedro e João, eles tiveram uma experiência sobrenatural com um milagre que aconteceu diante dos teus olhos. Um paralítico de nascença, que vivia ali desde que nasceu, pedindo esmola à porta formosa ali do templo, e volta a andar diante de algo poderoso que Deus fez, Jesus fez através daqueles 2 apóstolos.
Então, por mais que esta palavra fale desse milagre maravilhoso operado pelos apóstolos, eu venho aqui hoje trazer para vocês a postura desses homens, trazer aqui a conduta desses homens diante desse homem paralítico, diante desse homem que não andava. Nós vamos falar desses homens, mais especificamente da atitude de Pedro, que nos servirão de modelo, amém? Então a Bíblia vai trazer para nós hoje a palavra de Deus, essa referência de Pedro como um modelo. Mas sempre quando eu meditava nesta palavra, e quando nós passamos aqui a olhar, nós só temos, os nossos olhos vão mais para a vida do mendigo, desse paralítico, desse que está ali pedindo esmola à porta do templo, porque descreve a postura minha, a postura sua ou de alguns, que não entra para a presença, não entra para a glória, não entra para um compromisso mais sério com Deus, sempre fica à porta, sempre se apega às coisas materiais, às coisas físicas. Sempre quando eu li essa palavra, eu me apegava mais a esse coxo, a esse homem paralítico, esse homem que estava ali pedindo esmola e recebeu algo muito mais valioso e poderoso do que simplesmente algumas moedas ou um dinheiro. Ele recebeu um milagre da parte de Deus. E eu trazia isso para a minha vida. Eu sempre passava na frente das igrejas, olhava, xingava ou falava algo ruim, nunca adentrava ao templo. E hoje eu posso ver que Deus usou pessoas para me trazer a presença, ter um relacionamento mais sério e profundo com Deus. Então, e o que impede a gente, o que impede muitas pessoas de entrarem à presença de Deus? As nossas deficiências, as nossas debilidades. E o poder de Deus faz a gente romper com as fragilidades, sejam essas físicas, emocionais, espirituais, e nos levam a algo glorioso, a algo poderoso. Mas os nossos olhos hoje não vão ficar para esse homem. Os nossos olhos hoje vão para o que o Espírito Santo revelou ao meu coração. Vai chamar a nossa atenção para Pedro. A nossa atenção vai para Pedro, para a conduta, o comportamento desses homens, que eu achei muito sobrenatural, quando eles falam assim: olhe para nós. Pedro e João para de frente com aquele homem e fala assim: olha para nós, olha para nós. Essa frase é muito forte, está aqui no versículo, ele diz, olha para nós, mas em seguida, se a gente for ver o versículo 12, depois que eles entram ao alpendre de Salomão, toda a multidão segue eles, o coxo se apega a eles, eles já mudam a linguagem, eles não falam, não olhe para nós, eles já falam, olham para ele, Jesus. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que eles sabiam se portar corretamente diante de uma necessidade, diante de uma responsabilidade, mas também eles conseguiram atribuir a glória a Deus no momento certo, na hora certa. Então o versículo 12 fala assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Você veja, contrário de homens comuns, iam querer os holofotes, a glória, a honra, ser aplaudido, mas eles atribuíram aquilo ali a Deus. Olha o versículo 16 que diz: e pela fé no seu nome fez seu nome fortalecer, a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, eles atribuíram aquele milagre, não a eles mesmos, mas como eles sendo ali um instrumento de Deus e atribuindo glória a Jesus, glória àquele que pode fazer milagre. Então, eles foram chamados para serem homens incomuns, eles foram chamados para fazer aquilo que homens comuns não podem fazer. Então, Deus chamou cada um de nós também para sermos cristãos em comum. Deus não chamou você para trabalhar, comer, beber, dormir e gozar do suor do seu trabalho e ter uma família. Não é isso. Isso aí são para as pessoas comuns, para as pessoas que não têm a presença de Deus, a glória de Deus, que não é a habitação do Deus vivo. Você tem a presença de Deus, a glória de Deus. E Deus chamou você para ser um homem e uma mulher em comum nesse mundo, nessa sociedade, onde quer que você esteja.
E eu profetizo que essa palavra hoje, ela vai entrar dentro de você, ela vai sacudir as suas estruturas, ela vai renovar a tua mente, vai quebrar os seus paradigmas, vai colocar por terra as crenças limitantes, e você não vai dizer, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, você vai dizer, o chamado me tem, o propósito me tem, e é por isso que eu vivo e eu nasci, porque eu nasci, eu existo, por causa de um propósito, por causa de um chamado, e isso vai se cumprir na minha vida. Se é você, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Então Deus te chamou para ser um cristão em comum. Diga isso para a pessoa ao seu lado. Deus te chamou para ser um cristão em comum. Essas palavras e atitudes revelam o coração e o pensamento. Mas parecem simples. Mas o olhe para nós e olhe para Ele são palavras de pessoas que entenderam quem são em Jesus e o que Ele é. É muito forte, vocês vão entender a profundidade disso. Isso vai mexer profundamente com vocês. Ter o caráter moldado em Cristo e manifestar a sua verdade em nossas atitudes é o grande desafio de uma pessoa que quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Uma pessoa que quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus deve ter o caráter de Jesus, deve manifestar as verdades de Jesus. É muito mais do que decorar um texto ou saber uma palavra, é ser a palavra encarnada através de um testemunho diário de vida. Não se preocupar em quem vai falar, mas se preocupar em quem vai ser e quem vai se tornar através de uma aliança com Jesus. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que nasceu de novo. Só o Espírito Santo. Jesus não começou o ministério dele sem o Espírito Santo. Jesus nem permitiu que os seus discípulos saíssem de casa sem o Espírito Santo. Falou, fiquem aqui até que Ele venha. E às vezes estamos cansados, sobrecarregados, fadigados, porque existe uma palavra que diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Quando há o mover do Espírito, a gente cansa, a gente se abate, mas a alegria é tão grande que quanto menos de mim, mais dele, quanto mais frágil eu estou, mais forte eu sou. E a presença dele vai fluindo através de nós, porque a paixão, o amor e a presença dele faz a gente superar todos os desafios e as limitações. O Espírito Santo quer nos despertar para um alinhamento de propósito para nós nesse culto. Para você saber que você não caiu de paraquedas aqui, você não veio de forma aleatória, Deus tem algo específico e individualmente com cada um de vocês. Amém? Porque isso é a igreja composta por pessoas e não um templo. Isso aqui é um local abençoado por Deus, mas para edificar a sua vida e te levar ao conhecimento do propósito para a tua vida. Então, pode ser que você não conheça a fundo a vida destes homens. Porém, uma fala como esta, olhe para nós, revela muita coisa. Pois alguns dias atrás, após a morte de Jesus, este mesmo Pedro negou Jesus, abandonou seu chamado e voltou a pescar, negando a sua identidade em Cristo. Então essa passagem que mostra que Pedro falando, olha para mim, parece ser tão poderoso, mas alguns dias atrás, ele estava negando o mestre, todo o investimento que ele fez, a sua própria identidade que Cristo tinha ali, chancelado nele no momento que teve aqui com ele, que eu vou falar mais à frente. Mas a boa notícia é, se o Espírito Santo transformou esse homem, que conviveu com Jesus, e abandonou o seu chamado no meio desse processo, e usou ele poderosamente, ele pode usar também a mim e a você. Quem aqui quer ser usado pelo Espírito Santo? Eu quero dizer que você vai ser usado poderosamente pelo Espírito Santo, fora dessas quatro paredes, no ambiente que você está, no território que Deus te plantou. Deus vai te usar poderosamente, fica atento aos sinais dele. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu estava na célula falando sobre isso na quinta-feira, para a gente ficar atento. Quando a pessoa pedir algo, explanar alguma dificuldade, abrir o coração. Eu estava com um discípulo fazendo um trabalho na sexta-feira, passei na calçada, uma mulher pegou no meu braço assim, falou assim, moço, você pode me ajudar com a minha passagem? Olhei para ela assim, falei, quando a senhora precisa? Ela falou, falei, não tenho dinheiro, posso fazer um pix? Fiz um pix para ela, falei, mas além do dinheiro, eu posso fazer uma oração pela senhora, para o seu problema, essa enfermidade da sua filha, Deus possa resolver? Ela falou, pode.
fiz a oferta, fiz a oração. Falei para o meu discípulo, tá vendo? A gente prega na quinta-feira e Deus prova a gente hoje. Você está aqui como testemunha que a gente, às vezes, é roubado pelo dia a dia, é roubado pela dinâmica da nossa família, do trabalho, e a gente não para estar sensível àquilo que Deus quer fazer. Uma agenda toda atolada de compromissos e responsabilidades, a deixar a gente estar olhando só para o nosso umbigo, ou até mesmo para Deus, e não estar olhando para o lado, para o nosso próximo. Eu oro para que o Espírito Santo te dê sensibilidade para você ter percepções ao seu redor, e você ser instrumento de bênção, porque é aí que está a vida de Deus, aí que está o propósito de Deus, ser bênção na vida do nosso próximo. Amém? Então, não importa o que você possa ter feito de errado, se você se arrepender, o Espírito Santo vai te usar, porque é para isso que Ele te escolheu. Então, quem era Simão Pedro? Quem era esse homem? Um homem que tinha uma vida incomum, um homem que tinha uma vida inconstante. Ele era um homem comum antes de Jesus encontrar a Pedro. Ele tinha uma vida inconstante, uma vida oscilante. Duvidou de Jesus na tempestade, achando que fosse um fantasma. E quando Jesus chama, ele vem andando sobre as águas. O diabo entra nele quando tenta impedir Jesus de ir à cruz. Não quis deixar Jesus lavar os seus pés, mas depois disse, lava tudo, Senhor. Quando Jesus foi preso, negou ser seu discípulo, e etc. Temos diversas passagens que mostram a inconstância da vida de Pedro. E quando Jesus é morto, todos abandonam e voltam a pescar. Todos abandonam. E todos, de alguma forma, se identificam com esse Pedro. Amém? Quem se identifica com esse Pedro? Inconstante, uma pessoa que busca ser uma pessoa que, você até já disse, eu também já disse, mas eu trabalho, pago minhas contas, amo minha esposa, cuido dos meus filhos, por que não acontece isso comigo, não acontece aquilo? Porque nós precisamos ter a mentalidade de Deus para ser homens e mulheres que se projetam para o incomum, se projeta para o sobrenatural. Então, Simão representa o ser humano comum, suscetível às coisas desse mundo. Simão representa o quê? Cana, inconstante, aquele que se move conforme o vento, aquele que se move pela circunstância, aquele que não tem um alvo definido e é movido pelas circunstâncias. O vento bateu para a direita, ele vai para a direita, o vento bateu para a esquerda, ele vai para a esquerda, não tem vento nenhum, ele deita e dorme. Ele não tem alvo definido, não anda debaixo de um projeto, debaixo de um propósito. Mas Deus nos chamou para sermos incomuns. Deus nos chamou para revelar o coração do Pai para nós e vivermos debaixo de um sobrenatural. Pode ser que você esteja vivendo assim como um Simão, inconstante na relação com Jesus, levado pelo vento do pecado, levado pelo vento de se envolver com vídeos impróprios, no celular, na internet, trancado no quarto, no serviço. Pode ser que você esteja sendo levado pelo vento das bebidas, até mesmo do adultério, ter se enroscado no adultério. Pode ser que você esteja envolvido com roubos, furtos, coisas erradas, ilícitas, aprisionado às carnalidades desse mundo, ou até mesmo na religiosidade. Vem à igreja, vai à célula, faz parte até de uma equipe de 12, mas está distante de uma relação com Jesus, está à porta. Hoje, Jesus vai revelar o segredo que transformou a vida desse homem chamado Pedro, e vai transformar a sua vida também. Amém? Então, e agora vem esse homem dizendo, ore para mim. Um homem que sempre fugiu das suas responsabilidades. Isso não é surpreendente? Olhar esse texto aqui e ver, é maravilhoso, um milagre. Pedro, olha para mim, não tenho prata nem ouro, mas recebe o nome de Jesus, levanta e anda. Maravilhoso. Mas quando a gente vê a vida desse homem, um homem comum, um homem constante, um homem que um dia que é cheio de Deus, outro dia eu vou para a cruz com o Senhor, de repente está cheio de diabo, está cheio de demônio. De repente ele está ali vivendo uma experiência sobrenatural. Um homem que, nessa época, os homens que iam para a pesca, eles iam para a agricultura, eram aqueles que tinham sido repetidos na escola hebraica, e não estavam ali servindo aos pés de Gamaliel, como era Paulo. Então eles tinham uma autoestima baixíssima, rejeição. E agora estavam ali, vivendo uma experiência que o Messias deu para ele, que o Salvador prometido incumbiu eles de fazer aquela obra, aquele chamado, abandonando tudo e vivendo somente do ministério. É algo sobrenatural.
Então a gente não pode ver algo isoladamente, a gente tem que ver o contexto todo. E isso gera para mim e para você o que? Esperança. Isso gera para mim e para você uma força de não desistir, de não abandonar as coisas e continuar perseverando. Porque a Bíblia diz, o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele persevera. A nobreza é a perseverança, não no que ele projetou. Então persevera, não desista. E você hoje vai receber não só a chave, mas a presença e a unção que vai te conduzir a esse caminho, a esse destino profético que o Senhor tem guardado nele para a tua vida. Então, você já ouviu esse ditado? O que aquela pessoa fala em pé, não se sustenta sentado. Quem já ouviu essa palavra? Ou já ouviu para si, ou falou para alguma outra pessoa? Pode ser até que você mesmo ouviu isso. Ou já ouviu também alguém dizer assim, não olha para mim, eu não sou referência. Ou também faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Pedro era esse modelo de homem responsável. Mas agora vemos ele assumindo uma autorresponsabilidade. De novo, olha para mim. Olha para mim. Nós precisamos ser esses crentes modelo. E só vai dizer, olha para mim, aquele que tem um caráter transformado. Aquele que suporta a prova. Aquele que tem uma relação firme com Deus. Vai falar, olha para mim, olha para mim. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, olha para mim. Será que você tem coragem mesmo de dizer, olha para mim? Eu lembro quando eu estava no início da minha conversão, o apóstolo Fábio falou assim, cuidado a você colocar um adesivo no teu carro, fé, ou algum adesivo demonstrando que você é cristão. Se você ainda não está convertido e sai buzinando, gritando e batendo nos carros na rua. Isso é autorresponsabilidade. Se você está no início, saiba respeitar os processos. Mas aqui está uma receita para você. Aqui está um alvo para você. Aqui está um destino para você trilhar. E amadurecer e crescer. Como foi falado aqui no congresso. A ordem de Deus. Crescer, frutificar e multiplicar. Se eu não cresço em maturidade espiritual, eu vou frutificar o quê? Vou frutificar coisa ruim. Então, antes de multiplicar, eu preciso frutificar. Porque para que os frutos sejam do Espírito, não as obras da carne. Então, é numa relação com Ele, eu vou gerar frutos. E eu vou multiplicar depois. Então, eu preciso entender a ordem de Deus e submeter ao processo. Jesus escolhe a Pedro para mudar tudo isso. Escolheu a Pedro, pegou o pior e tornou daquele pior a referência. E escolheu você também. Se você se sente o pior, o zero à esquerda, aquele que não era para dar nada, é esse mesmo que ele escolheu, porque eu me sinto assim. Ele escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias, os que não são para confundir os que são. E se a gente é cheio de nós mesmos, como ele vai ocupar algum lugar em nós? Deus me ministrou aquela passagem da mulher viúva que faltou azeite na casa dela. Deus me ministrou que o profeta falou assim, vá e pegue não poucas vasilhas dos seus vizinhos. E Deus começou a me mostrar que os filhos daquela mulher, batiam nas portas das vizinhanças e falavam assim, nós precisamos de vasilhas. Você pode dar vasilhas para a gente? Não, mas a minha vasilha está com arroz, a minha vasilha está com cereal, a minha vasilha está com vinho. Não, você precisa esvaziar essas vasilhas, porque está vindo um óleo, e o profeta pediu bastante vasilhas. Já encheram muito, né? Precisa de mais. O que Deus ministrou ao meu coração? Enquanto eu estou cheio de mim, Ele não vai me encher dele. Eu preciso me esvaziar. E quanto mais eu me esvazio de mim, Ele me enche dele. Quantas vezes no momento da oração você quer orar e você fica pensando um monte de coisa, o meu cartão que eu tenho que pagar, o meu marido que está falando, a minha esposa, tantas responsabilidades. E você começa a se esvaziar, Ele começa a te encher. E é isso que Ele quer. E é por isso que Ele escolheu Pedro, por isso que Ele escolheu você. Por isso que Ele nos escolheu, para que nós fôssemos cheios dEle. Amém? Para mudar isso. Então, o grande problema de todo ser humano se resume em uma palavra. Sabe qual é a palavra? Identidade. Enquanto nós não soubermos quem somos em Deus, viveremos buscando ser aceitos pelas pessoas.
confusos e inconstantes. Iremos permanecer confusos e inconstantes. Não podemos dar a ninguém o lugar que é de Jesus. Não podemos dar a ninguém o lugar que é de Jesus. Não tente ocupar com coisas ou com pessoas esse lugar que é exclusivo dele, o teu coração. Tá com dificuldade, está com problema, vai para a presença dele. Fala para ele ocupar esse lugar. Porque muitas vezes eu me encontro com os discípulos e eles falam: pastor, eu não vou para a igreja que eu estou com problema. Eu falei: seu problema é maior do que Deus, achando que você vai resolver, coloque isso na mão de Deus. Vem para a presença de Deus. O inimigo tenta fazer com que aquele problema, aquela dificuldade que a gente está passando, é algo tão grande, tão poderoso, e a gente arrefece, a gente retrocede, até mesmo diante do nosso chamado. Eu não sei falar direito, não consigo me comunicar. Eis-me aqui, uma pessoa que era gaga, não sabia nem falar direito. Eu não sei, estou aprendendo ainda. Glória a Deus por isso. Mas a gente precisa se expor. Quem não se expõe ao ridículo não experimenta o extraordinário. Tem que se expor, porque quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. A gente tem dificuldade de expor as nossas fraquezas e limitações. O apóstolo Paulo disse: não, eu aprendi a me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades. Porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. A gente precisa disso, se expor. Se exponha, porque esse mundo eu não posso. A minha foto no Facebook, a minha foto no Instagram, a minha foto no TikTok, eu não posso. Saia dessa bolha, desse engano, dessa mentira. Você não é cidadão desse mundo, você é cidadão do reino. A sua identidade não é essa, a sua identidade é de filho de Deus. Quem você é? Eu sou crente, sou da igreja Shaddai. Não, você é do céu, você é filho de Deus. Você é o que? Direita e de esquerda? Não, eu sou do céu, porque é de lá que vem o meu socorro. Você é do céu, querido. Então, não podemos deixar que as coisas e as pessoas ocupem um lugar que é dele. Muitos estão feridos e machucados e até frustrados por colocarem suas expectativas em pessoas em vez de Deus. Jesus deve ser o fundamento, a base, o alicerce para a nossa vida. Se não entendermos isso, viveremos como mendigos espirituais, emocionais e materiais, sobrevivendo das migalhas que caem à mesa, como esse paralítico que estava à porta, mas vivia de esmolas, elogios e gotas de atenção. Não podemos ser como essa pessoa. Você não está mais à porta, você adentrou o templo. E você não é mais um pedinte, você não é mais um paralítico, você não tem mais uma deficiência espiritual, você está aqui na presença do Rei. Você está aqui na presença do grande eu sou. Diga assim: eu sou filho. Ponto, isso nos basta. Se essa palavra ela penetrar o teu espírito e decodificar a sua mente, a sua alma, você não vai se mover mais pelo que você pode ter, mas pelo que você já recebeu, segundo a palavra de Deus, que é o testamento de Deus para a sua vida. Você vai permanecendo, andando no princípio, você vai se tropeçar com a bênção, você vai deixar Ele te conduzir à vida que Ele comprou para você naquela cruz. Então, Jesus te vê como filho, e a nossa identidade está escondida em Cristo. A sua identidade está escondida em Cristo. E esse Pedro viveu essa experiência. Em Mateus 16 diz assim, Mateus 16, 13, diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesarea de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha o Pedrão aí. Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E também eu te digo, porque o Pai te revelou, eu te revelo quem você é agora. Tu és Pedro, e sobre essa rocha que sou eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero dizer, quando você tem a revelação de quem Jesus é, Ele te revela quem você é. A nossa identidade está revelada nele. Por isso, foi orado aqui pelo apóstolo: sem Ele, nada podemos fazer. Vamos querer comprar o amor pelo serviço. Vamos querer comprar o amor pela atenção. Vamos querer comprar Deus pelo nosso dízimo. Vamos querer comprar as pessoas por movimentações que nós fazíamos
quando ainda éramos da natureza caída, quando éramos ainda filho da desobediência. Você precisa discernir as movimentações que tem dentro de você. É uma alma querendo agitar, segundo os hábitos que ela tinha, e você fala, não, eu vou me mover no Espírito. Por isso que a Bíblia diz, andai no Espírito, orai no Espírito, viver no Espírito, e não sujeitai-vos à vossa carne, às obras da carne. Então a gente precisa ter essa identidade forjada nele. Como que faz isso? Só nele, só na relação com ele, só na comunhão com ele, só se expondo a uma relação diária com ele. Só teremos a revelação da nossa identidade quando reconhecemos quem é Jesus. O Pai revela Cristo para nós, e Jesus, o Cristo, revela a nossa identidade, como diz aqui o versículo 7, o 17 e o 18. Então, ele estava dizendo assim, Simão, o seu nome significa cana, você oscila, você está numa vida de altos e baixos, mas agora você não vai oscilar mais, sua vida não vai ser de altos e baixos, a sua vida agora, o seu nome é Pedro, você agora é uma rocha, uma rochinha tirada dessa rocha que sou eu, porque você não está firmado mais nas coisas que você vê na sua alma, você está firmado em mim, numa relação comigo, você está firmado numa identidade que eu estou te revelando quem você é agora, e que eu digo quem você é e ponto final. Então quem você é? O que o inimigo diz que você é, você não pode dar vazão a isso, porque ele sempre vai querer lembrar o teu passado, e você precisa dizer para você mesmo, quem você é em Cristo Jesus. Saber dominar a sua alma, como diz o rei Davi, ó minha alma, por que te angustia dentro de mim? Pois ainda o louvarei. Você precisa dizer para a tua alma, você pode se angustiar, mas eu vou louvar o Senhor ainda, porque tem uma promessa, tem uma palavra para a minha vida. Então, só em Jesus sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Jesus, ele nos dá o equilíbrio, ele centraliza a nossa vida, ele mostra de onde nós viemos, onde nós estamos e aonde ele vai nos levar. Ele projeta a nossa vida para esse futuro, e a gente precisa estar conectado nele. Veja algo importante, mesmo depois que Jesus revelou a Pedro a sua identidade, dizendo que ele não seria mais Simão, cana, e sim rocha, tirado da rocha maior, Pedro ainda nega Jesus, abandonou-o após a sua morte, voltando a uma vida comum. Por que isso, pastor? Porque ele não tinha recebido o poder do Espírito Santo. Ele não tinha ainda recebido a plenitude do céu na terra, ele não tinha tido o revestimento de poder. Exemplo, é como um carro que vai a uma funilaria. Ele é consertado, de todos os amassados que tinha, recebe uma pintura nova, mas se não tiver o combustível, não vai adiantar nada para cumprir o seu propósito, levar pessoas ao seu destino. Então, você pode estar até com uma roupinha bonita, um caráter transformado, você pode estar cheio de promessas, bem situado, mas o Espírito Santo é o combustível que vai te levar ao propósito de Deus, para que você seja uma bênção, você seja uma testemunha. A palavra testemunha no grego fala de mártir, aquele que nega-se a si mesmo, morre todo dia, abandona o seu eu para uma nova vida em Cristo. Essa é a chamada de Deus. Ele não disse, vocês vão ser os meus pregadores, os meus pastores, os meus apóstolos. Ele falou, fique aqui, porque vocês serão minhas testemunhas. E Ele quer que você seja testemunha dEle onde? No seu trabalho, no seio da sua família. Falando o quê? Abrindo a Bíblia e pregando, não falando assim, eu era assim, eu estou assim. Você quer também esse Jesus que muda a sua vida? Mudou a minha. Eu quero, então recebe Jesus agora, recebe o poder de Deus. Pronto, levanta e anda. É simples assim. É simples. Mas isso começa de dentro para fora. Não texto decorado, não é algo comum. Então precisamos ser intencionais nessa relação com Deus, para que o propósito dele se cumpra através de nós. Ele precisa se cumprir em nós, nessa relação com Ele. O Espírito Santo é o nosso combustível para andarmos nessa verdade, para nos transformar por dentro e cumprirmos o nosso propósito. Só tem autorresponsabilidade quem tem a sua identidade firmada em Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo. Só em Cristo. Pedro entendeu o chamado e viveu nele. Nossa identidade está no valor de sermos filhos de Deus e sabermos que temos uma herança do Pai. Saia dessa loucura, essa loucura que o Evangelho prega, mostra, o falso Evangelho, hipergraça, só ter Jesus para ter alguma coisa, ter Jesus para ter uma conquista, ter uma realização pessoal. O Evangelho de Deus, independente se você é pastor, apóstolo, é ir de pregar o Evangelho, é ir de levar as boas novas da salvação. Como eu faço isso?
através do meu testemunho numa relação com o Espírito Santo. Só desfrutará da herança do Pai aquele que não nega o seu nome e reconhece que Ele é o seu Senhor e Salvador. Busque a presença dEle todos os dias no seu quarto e receba o poder do Espírito Santo, que é o combustível da sua fé. Quem sabe a sua identidade de filho, olha que forte, quem sabe a sua identidade de filho, sai da fila da bênção e entra na fila do propósito. Quem tem a sua identidade se une ao propósito, se une à causa. O mais incrível é quando essa verdade se estabelece dentro de nós, entendemos que tudo é dele, por ele e para ele, mas que ele nos chamou a participar dos seus feitos e planos, assumindo a responsabilidade nesse reino. É por isso Pedro, no primeiro momento, ele disse: olhe para mim, mas diante dos homens mostrou que nada tinha feito, mas sim Jesus. Ele disse: olhe para ele. Só o Espírito Santo nos dá essa medida, esse discernimento e essa maneira correta de conduzir a nossa vida dentro dessa chamada e dentro desse propósito. Para finalizar, queridos, entendam algo. Precisamos buscar essa intimidade com o único capaz de revelar a identidade de Cristo, o Espírito Santo. Pois há uma obra a ser feita e Jesus nos chamou. E quando essa identidade é forjada em nós, não deixaremos mais ninguém à porta. Ninguém ficará à porta. Uma multidão será trazida para dentro da presença e para a comunhão com Deus. Porque isso vai gerar uma indignação dentro de nós. Isso vai gerar uma transformação interior dentro de nós, que nós vamos falar, nós vamos pregar, nós vamos chamar, falar assim: eu não sei o que vai acontecer, mas vamos para o templo, vamos para a presença de Deus. Pois seja esse a ser impactado por essa presença e esse poder e levar outros também. Amém? Há muitos paralíticos à porta. Há uma criação aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E só os filhos de Deus poderá levá-los à presença. Só os filhos de Deus. Se coloque de pé para fazer uma oração por você. Eu queria que você fizesse a tua oração dentro do que você entendeu e recebeu no teu espírito dessa palavra. Feche os teus olhos. Medite um minutinho nessa palavra. Eu vou orar por você. Espírito Santo. Toma os nossos pensamentos, Espírito Santo, para sairmos do engano, da autossabotagem, da mentira, das crenças limitantes, tudo aquilo que o inimigo forjou, impregnou na nossa alma, gravou o nosso coração, mentiras instaladas na nossa mente, para que dentro dessa referência que nós tivemos aqui de Pedro, possa brotar a esperança, aqueles que estão desesperançosos, possa brotar, meu Deus, o amor, aqueles que se sentem tão abandonados, feridos e machucados, Senhor. A nossa relação era horizontal, tentávamos sustentar pelas nossas artimanhas, manipulações, ações humanas que aprendemos no mundo, mas nós estávamos sobrevivendo, Senhor. Mas o Senhor nos chamou para uma vida, e uma vida em abundância. Nós somos a resposta que o céu precisa dar a esse mundo. Nós somos a solução que o mundo precisa e que o Senhor depositou dentro de nós. Por isso, tira-nos e livra-nos de nós mesmos. Remove, meu Deus, tudo aquilo que impedia-nos de vê-lo como o Senhor é, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas debaixo de uma unção, de um mover e de um poder que vem de dentro para fora, que vem do céu para a terra. Oh Senhor, em nome de Jesus, abra o céu sobre esse lugar. O Senhor disse que a seara é grande, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. E se nós orássemos ao Senhor da seara, o Senhor enviaria trabalhadores. Só o Senhor pode convencer pessoas a se engajarem nessa obra, abandonar o arado e pegar no cajado, abandonar, meu Deus, os recursos desse mundo
e abraçar aquilo que tem mais valor para o Senhor, que são as vidas e as famílias. Nós oramos, meu Deus, oramos por aqueles que estão lá fora, oramos por aqueles que são os nossos familiares, oramos por aqueles que são os nossos amigos de trabalho. Abre os nossos olhos para que possamos ver, assim como aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, meu Deus, e os olhos deles estavam fechados, mas ao partir do pão, os olhos se abriram, e eles puderam ver o Rei dos Reis, e ali, meu Deus, começou um grande propósito, um grande chamado, um grande avivamento. Por isso, meu Deus, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água da vida, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Deus que fecha os olhos do cego e abre os olhos daqueles que estão cegos, o Senhor derruba reis e levanta reis, o Senhor estabelece a forma e a maneira que o Senhor quer as coisas aqui na terra, meu Deus. Por isso, toca em cada homem, toca em cada mulher, toca em cada família aqui representada, meu Deus, para que não sejamos como mendigos mais. O Senhor disse que quando éramos meninos, fazíamos como meninos, andávamos, falávamos como meninos, mas agora somos adultos, meu Deus, somos as pessoas e os discípulos mais maduros. Por isso nos dá, meu Deus, espírito de revelação e compreensão, para que nos movamos, meu Deus, debaixo desse chamado, desse propósito, desse id. Não fiquemos mais, meu Deus, nos portando como mendigos sendo reis, nos portando como pedintes sendo doadores, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, Espírito Santo de Deus, para que possamos ser luz, para que possamos ser sal, para que possamos ser vida, para que possamos ser paz, para que possamos ser esperança, transformação e restauração a todos esses que já, meu Deus, numa vida separadas do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Nos dá consciência de reino, nos dá cosmovisão do reino, meu Deus, de servirmos um Deus que não é um Deus dos evangélicos, é o Senhor de toda a terra. O Senhor é o Senhor de toda a terra, o Senhor é o Senhor que governa sobre todos os povos, línguas e raças, meu Deus. Livra-nos, meu Deus, de ser como os religiosos que só falam, pregam diante do templo, mas aprendemos até com os samaritanos, meu Deus, que devemos socorrer os pobres, as viúvas, os necessitados, os que estão à margem, meu Deus. Em nome de Jesus, livra-nos de nós mesmos, livra do sistema religioso, livra, meu Deus, das crenças que foram estabelecidas na nossa mente, no nosso coração. Expande por dentro, rompe por dentro, quebra-nos por dentro, meu Deus, para que possamos ver o Teu Espírito fluir em nós e através de nós, Pai. Que essa palavra traga autorresponsabilidade, que essa palavra traga visão, meu Deus, porque quem tem visão, o Senhor dá provisão. Quem tem causa, o Senhor derrama os recursos. Quem anda debaixo do propósito, o Senhor derrama do Teu Espírito, pois o Senhor não permitiu que o Espírito Santo fosse dado antes do momento que deveria vir sobre eles. Por isso, Espírito Santo de Deus, toca a nossa mente, que foi cauterizada, marcada, e ressuscita, meu Deus, entulhe os poços, ressuscita os que estão mortos, ressuscita, meu Deus, tira os poços que estão entulhados, faz, meu Deus, com que os cegos recebam vistas, os coxos possam andar, meu Deus, porque muitas vezes estamos fisicamente andando e vendo, mas emocionalmente e espiritualmente, meu Deus, estamos sem discernimento, estamos sem pernas espirituais para andar debaixo de um propósito. Por isso, meu Deus, quebra com o Teu poder a Tua unção que esmiuça, que dissipa, que destrói, que despedaça todo o jugo do mal e poder das trevas, para que possamos ver com os olhos espirituais, andar e nos movimentar espiritualmente, meu Deus, através da oração, através de uma vida por princípio, através de ações práticas, meu Deus, vivendo uma fé genuína, vivendo uma fé, meu Deus, intencional e direcionada àquilo que fomos chamados a fazer. Estabelece o Teu reino, meu Deus, em cada vida, em cada família, em cada casa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento e da glória do Senhor, meu Deus. Circunstâncias não irá nos parar, situações adversas e ventos contrários, meu Deus, não irá nos fazer sucumbir e nem naufragar, porque nós olhamos para o autor e consumador da vida e da salvação, que é Jesus Cristo, e Ele diz: vem e nós vamos. Ele diz: vai e nós vamos. Ele diz: dá passo na minha direção e nós daremos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos e Te agradecemos, meu Deus, por essa palavra, por essa direção e por essa revelação ao nosso espírito, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.